Mas amém. Essa a compreensão de todos, né? Porque nós aqui, além de termos crianças participando, são crianças ainda especiais, amém? Mas faz parte, né? Algo que eu aprendi com um pastor amigo meu, um grande amigo meu, na verdade, né? Que o nome dele é Alessandro Feltrin. Ele é pastor da igreja Bola de Neve, em Jequié, na Bahia. E algo que eu aprendi com ele é algo que a própria Bíblia ensina, né? Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, né? Então, nós não devemos impedir, né? Já aconteceu no passado por falta de entendimento, né? A gente está ministrando a palavra, tocando o violão, aí uma criança chega, não necessariamente meu filho, e pode acontecer com algum pastor, né? Sai menino, agora é um momento importante, agora é o momento da palavra. Tá vendo que a gente está louvando, é um culto, né? E a gente sai menino, né? E Jesus jamais faria isso, né? Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então, as crianças, a elas pertence o reino. E é claro, elas não têm entendimento, né? Elas não sabem que esse momento aqui é um momento sério, que não dá para ficar interrompendo, né? Mas eles interrompem, né? Help, né? Sim, ele caiu. Pegou, caiu. Caiu. Chega pra mim e diz, help, mas bateu a cabeça? Não, pegando. Aqui foi o cotovelo. O cotovelo? Ele bateu o cotovelo no chão. Vem, Agora que eu vou ministrar a palavra. Ai, eu achei que tinha terminado. Não. Vazou tudo aqui, o Levi interrompeu várias vezes. Que deu hoje mesmo, gente. Nem quer acabar. Eita, bom. Mas, quer parar por aqui? Vocês querem ouvir mais uma palavra ainda? Como é que tá? Vocês estão aí? Já teve bastante palavra hoje, né? Mas amém. Tem a Juliana aqui que estava até agora na função, né? Queridos, abra a Bíblia de vocês, quem trouxe Bíblia, né? Quiser acompanhar. A gente vai estar compartilhando uma palavra. Está no Evangelho de João, capítulo de número 5. Perguntando se tu deu óculos. Evangelho de João, capítulo de número 5. Ok? Show aí, né? Amém. A gente vai ler do 1 até o 9, tá? Calmar os corações. Hoje estava um pouco conturbado, né? O pastor fez uma abertura diferente, demorada. Aí tentamos louvar, né? E fomos interrompidos várias vezes. Mas agora vamos acalmar. Que Deus tem uma mensagem, mais uma mensagem para a gente. João capítulo 5, diz assim a palavra de Deus. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem, inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ser curado?
Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, tomou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Amém? Amados, eu quero ler um outro texto, também de João, né? Mas aí não o Evangelho de João, mas a terceira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse. E antes de Judas tem primeira, segunda e terceira carta de João. Eu quero ler a terceira carta de João, que é uma carta que só tem 15 versículos apenas, né? Eu quero ler o versículo 2. Terceira carta de João, terceira carta de João, versículo 2. Diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Ou em outra versão, assim como é próspera a tua alma. Vou repetir. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem ou como é próspera a tua alma. Amém? Queridos, hoje eu gostaria de falar com vocês, conversar com vocês um pouquinho sobre milagre, né? Um pouquinho sobre milagre e um pouquinho sobre a verdadeira prosperidade. Duas coisas que o Espírito Santo tem ministrado insistentemente nos últimos meses. O Espírito Santo tem ministrado, são meses, literalmente meses, que Deus vem ministrando sobre prosperidade e sobre milagres, né? É algo que Deus vem falando, principalmente sobre as autoridades espirituais que Deus colocou sobre a nossa vida. Já são meses que Deus vem falando sobre prosperidade e também nos últimos dias sobre milagres. Então Deus é um Deus que faz milagres e que deseja trazer prosperidade para todos nós. Jesus disse: eu vim para que tenha vida com abundância. Então o tipo de vida que Jesus tem para nós não é um tipo de vida qualquer. Jesus não se alegra em ver pessoas nem paralisadas fisicamente, como era o caso desse homem aqui, que 38 anos estava numa situação de imobilidade. Como Jesus também não se alegra de ver pessoas paralíticas emocionalmente ou adoecidas emocionalmente. E aí eu diria para vocês que tão importante quanto é obter uma cura física, né? E nós temos pessoas entre nós que estão buscando no Senhor uma cura física, tão importante quanto uma cura física, eu diria que até mais importante do que uma cura física, é a cura das nossas emoções, a cura dos nossos sentimentos, né? João, quando escreveu essa terceira carta, né, que é endereçada a um personagem bíblico chamado Gaio, né, ele começa dizendo, né, o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Então ele endereça essa carta a esse presbítero amado chamado Gaio, né, a quem ele amava de verdade. E ele começa dizendo: amado, né, eu desejo que você vá bem em todas as coisas, que você tenha saúde, assim como é próspero, assim como vai bem a tua alma, né? Então, felizes são as pessoas que têm uma alma sã, uma alma sadia. Conversei muito com o Rafael nessa viagem, Helena, né? E pelo menos ele me falou bastante que ele não é do tipo de pessoa de ficar reclamando, né? E ele é alguém que precisa verdadeiramente de um milagre, né, na área física, né? E isso é prosperidade, né? Uma pessoa que ela mesmo numa situação de imobilidade, ela consegue ser grata a Deus e não murmurar, não reclamar, isso é um verdadeiro milagre, né? Isso já é um grande milagre, porque para nós aqui que somos
cristãos há mais tempo, a gente sabe que o povo de Deus ficou 40 anos no deserto, que poderia ter sido 40 dias, né? Jesus venceu o deserto em 40 dias. Mas ficou 40 anos no deserto, basicamente por 2 pecados principais, que era a murmuração, a ingratidão e a incredulidade. Então, ingratidão e murmuração e incredulidade levam as pessoas para o deserto, né? E tem vários tipos de deserto, né? Eu já preguei muitas vezes sobre deserto, né? E agora, que prosperidade é quando uma pessoa aprende a ser agradecida? Que prosperidade é alguém que recebe realmente uma cura nas emoções e na alma, ao ponto de ser alegre. Ser alegre, viver contente. E que viver contente com a esposa que tem, viver contente com o marido que tem, viver contente com os filhos que tem, viver contente com a realidade econômica que tem. Viver contente até mesmo com as dificuldades, porque quem serve a Deus sabe que até as dificuldades, Deus tem um propósito e Ele é especialista em transformar problema em bênção, né? Caos em milagre, né? Então, a pessoa que alcança esse estágio na fé de maturidade, ao ponto de ser grata por tudo, né? Como a Bíblia diz lá em Tessalonicenses, em tudo dá graças, né? Alguém que aprende a agradecer em todo tempo, em todo momento, ela é grata. Essa pessoa alcançou a verdadeira prosperidade. Eu tenho aprendido e tenho crido que a prosperidade que Deus tem para a igreja, ela é completa, em todos os níveis. É emocional, espiritual, familiar e também financeira. O que Deus tem para a igreja, porque o nosso Deus não é um Deus pobre, nosso Deus não é um Deus miserável, não é um Deus limitado. Ele é o dono da prata, Ele é o dono do ouro, Ele é dono de tudo e de todos, né? Tudo Ele criou, tudo formou. E Ele é muito rico, né? A Bíblia diz no livro de Ageu, minha é a prata, meu é o ouro. Então Ele é um Deus, Ele é muito rico, muito poderoso, dono do universo. Então, nada é difícil para Ele, né? Ele não está limitado a nada. Não tem nenhum tipo de limitação, né? Ele pode transformar todas as coisas, Ele chama à existência aquilo que não era como já se fosse. Então, eu creio que a prosperidade que Deus tem para a igreja de Jesus, eu vou ser um pouco mais enfático, eu nem creio, eu tenho convicção. Eu tenho certeza hoje que a prosperidade que Deus tem para a igreja dele nesses dias é uma prosperidade completa, em todos os níveis. Espírito, alma, corpo, emoções, família, tudo. Ele quer sarar nossos casamentos, Ele quer sarar a nossa família, Ele quer restaurar o nosso relacionamento com os nossos filhos, Ele quer devolver uma prosperidade econômica que muito tempo se perdeu, muitos perderam, né? Mas tudo tem uma raiz no pecado, né? Essa é uma outra pregação. Então Deus quer devolver, mas seguindo aqui a direção que o Espírito Santo colocou no meu coração, a maior prosperidade que Deus tem para a igreja nesses dias é uma alma feliz. Porque a palavra próspero, no original, um dos significados principais da palavra próspero é a palavra feliz. Então, quem é uma pessoa próspera? Uma pessoa próspera é uma pessoa alegre, apesar das circunstâncias. Diga-se de passagem, essa é a grande diferença entre alegria e felicidade, né? A felicidade, ela depende de circunstâncias. A alegria, não. A alegria é um fruto do Espírito Santo que já está dentro de nós. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, né? E a alegria, ela já está dentro de nós. Ela mora dentro de nós. Porque se o Espírito Santo está habitando em mim, a alegria é um fruto do Espírito Santo, então ela já está dentro de mim. Eu só preciso acionar ela e saber como externar ela e botar ela para fora. Muitas vezes a alegria está dentro de nós, só que ela está sufocada. Ela está amarrada, né? E Deus quer colocar essa alegria para fora. E quando eu consigo alcançar esse estágio, ao ponto de conseguir colocar essa alegria para fora, mesmo em meio à dor, mesmo em meio a circunstâncias negativas, circunstâncias desfavoráveis, eu posso me considerar uma pessoa próspera, né? Sem soberba, sem orgulho, sem altivez, sem me achar melhor do que ninguém. Mas quando essa é a verdadeira prosperidade, né? Agora,
alguém que está numa situação como esse homem aqui, certamente, 38 anos, imagina uma situação, 38 anos, inválido. A palavra de Deus diz que em Jerusalém, né, onde Jesus Cristo, na oportunidade, ele tinha subido passando de uma festa, lá em Jerusalém existe um tanque, né? E eu creio que existe até os dias de hoje, embora eu nunca tenha tido lá, mas eu já vi, né? Já vi na TV, já vi as escavações, né? Então esse lugar existe até os dias de hoje. Quem for a Israel pode ir lá visitar esse lugar. Então lá em Jerusalém existe um tanque, né? Que em hebraico é chamado de Betesda, que tem 5 pavilhões. Imagina um tanque com vários compartimentos, né? É um tanque com várias divisões, com 5 pavilhões. E nesse tanque, naquela época de Jesus Cristo, ali havia uma grande multidão de enfermos. Tinha gente cego, tinha coxo, né? O coxo é uma pessoa que é manca, né? Que fica mancando, né? Tinham pessoas paralíticas, tinha tudo que é tipo de doente ali, né? E eles estavam esperando o movimento das águas. Porque segundo a tradição, né? De tempos em tempos, perante a Bíblia, perante o que Jesus está escrito aqui no Evangelho de João, de tempos em tempos um anjo, ele descia naquele pavilhão do tanque e ele agitava a água do tanque. E a Bíblia diz que quando o anjo descia e agitava a água, a primeira pessoa que entrasse no tanque, depois do movimento da água, imediatamente ela sarava de qualquer doença. Imagina algum de nós aqui com uma doença, né? Num lugar como esse. Imagina a expectativa, a ansiedade, né? Esperando o anjo descer e agitar a água. E segundo, está aqui a narrativa, quando o anjo vinha e tocava e agitava a água, a primeira pessoa que entrasse no tanque depois que ele movimentasse a água ia ser curado. Só que tinha um detalhe, tinha uma pessoa ali, tinha um homem que ele era inválido há 38 anos. Imagina, 38 anos esperando um milagre, 38 anos esperando uma cura, 38 anos esperando que o anjo viesse e agitasse as águas. Esse homem ficou 38 anos nessa situação até que Jesus entrou em cena. Quando Jesus entrou em cena, eu fico imaginando, né, o olhar atento de Jesus. Tanta gente ali esperando o milagre, mas chamou a atenção esse senhor de 38 anos. Porque talvez, eu fico imaginando, queridos, que embora todas aquelas pessoas ali, cegas, paralíticos, coxos, enfermos, de tudo que é tipo, embora todos eles precisassem do milagre, mas talvez nenhum deles precisava tanto do milagre quanto aquele senhor. Porque se ele tinha 38 anos esperando, imagina 38 anos. Primeira coisa que eu aprendo aqui, que num grupo de pessoas enfermas, e aqui talvez alguns de nós aqui não tenhamos enfermidades físicas, mas muitos de nós temos enfermidades emocionais, enfermidades espirituais, ou algum tipo de limitações. Todos nós aqui temos algum tipo de limitação, todos nós aqui temos algum tipo de ponto fraco, todos nós temos, né? Num conjunto de pessoas com limitações físicas, limitações emocionais, limitações de tudo que é tipo de ordem, sempre vai existir alguém com uma necessidade maior. E quando Jesus entrou em cena, eu imagino que ele identificou quem tinha necessidade maior. E era esse homem, 38 anos. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, queridos, é que sempre vai existir alguém no nosso meio, no meio cristão, com um problema ou com uma necessidade maior do que a nossa. A gente, quando tem um problema, a gente às vezes fica meio que fissurado no nosso problema. O diabo, ele faz você ficar olhando para o teu problema como se ele fosse o pior do mundo. E ele faz você ficar tão fixo com o olhar no problema que você não consegue enxergar mais nada. E aí você fica só olhando para o problema, só para o problema. A gente fica até meio paralisado naquele problema, ao ponto de não olhar mais nada. Mas guarda uma coisa,
sempre vai existir alguém com um problema muito maior do que o nosso. E Jesus, geralmente, ele dá prioridade para quem tem um problema maior. O foco de Jesus, geralmente, é naquele que mais precisa. Né? Aquele que mais precisa. Isso está na Bíblia, pastor Cristian? Está na Bíblia. Onde é que está? 1 Coríntios 12. Primeira Coríntios 12. A partir do versículo 20. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 20, vai dizer assim, ó. Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Aqui São Paulo está comparando a igreja, né, cada membro da igreja, cada um de nós, com um órgão do corpo humano. Né? E que precisa, para que esse corpo funcione, ele precisa de todos os órgãos interagindo entre eles. E ele continua dizendo aqui, ó. Antes os membros do corpo, aqui diz, né, o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tem necessidade de vós. Antes os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, está dizendo que até os mais fracos têm importância no corpo de Jesus. E os que nos parecem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Então Jesus, geralmente, ele dá mais honra para quem tem falta dela. Geralmente para aquele que é desprezado. Por que vamos puxar uma lata aqui para o órfão e para a viúva, né? Por que a Bíblia deixa tão claro, né, que a verdadeira religião é visitar o órfão e a viúva? Por que órfão, viúva, estrangeiro, profeta, né, são 4 classes de pessoas na Bíblia que Deus tem um carinho especial? Órfão, viúva, profeta e estrangeiro. Todos os 4 têm passagem na Bíblia mostrando que Deus tem um carinho especial. Né? Por quê? O órfão é o cara que não tem pai. A viúva não tem mais o marido, não tem mais o companheiro. Né? O estrangeiro é alguém que está num país sozinho. E o profeta é aquele que tem que encarregar a palavra de Deus e muitas vezes levar uma palavra que vai contrariar todo mundo, sujeito a ser até desprezado e rejeitado por isso. É por isso que Deus ama tantos profetas. Né? Porque eles são mensageiros de Deus. Então essas 4 classes de pessoas, Deus tem um carinho especial. Então quem tem falta de honra, Deus dá muito mais honra. Né? Quem é mais desprezado, ou se sente mais sozinho, Deus dá mais honra. É o que está escrito. Né? Então, Jesus, quando entrou ali, naquele tanque, que ele viu aquele homem, naquela situação, 38 anos doente, Jesus pensou assim, eu fico imaginando a mente de Cristo, né? Fico imaginando a mente de Jesus. Poxa, todo mundo aqui está doente, todo mundo aqui está precisando de um milagre. Todo mundo aqui está precisando de um favor. Mas tem um aqui no meio que precisa mais do que todos. Está entendendo? Então Jesus focou em quem? Naquele que precisava mais. Né? E Jesus, então, atendeu o pedido dele. Eu queria encerrar essa palavra, queridos, dizendo que o mesmo Jesus que se importou, que teve compaixão, que se preocupou com esse homem inválido há 38 anos, ele tem esse mesmo sentimento com cada um de nós. Que a mesma compaixão que ele teve com aquele homem há quase 2000 anos atrás, de se importar com ele, né, ao ponto de levar ele novamente a andar, né, porque ele não andava mais. Essa mesma compaixão Jesus continua tendo. E ele não mudou, porque a palavra de Deus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só que, como eu já falei aqui várias vezes, eu vou repetir. Assim como levou 38 anos para o milagre acontecer na vida daquele homem, cada um de nós aqui tem um tempo para a realização do nosso milagre.
Deus continua fazendo milagres, ele não está limitado, né? Agora, 2 pontos principais que Deus colocou no meu coração para ministrar aqui na noite de hoje. Não esqueça que o maior milagre é você ter uma alma próspera. O maior milagre não é uma bênção financeira. O maior milagre não necessariamente é uma cura física. O maior milagre de todos mesmo é a salvação. O maior milagre é a vida eterna. Esse é o maior de todos. Né? Certa feita, os discípulos de Jesus tinham vindo de uma missão. Eles tinham expulsado demônios, né? E aí eles vieram felizes. Jesus, olha só, tu nem sabe o que aconteceu. Os demônios estão se submetendo a nós. Meu Deus, que tremendo. Estamos expulsando demônio, né? Caça-fantasma. Aí Jesus pegou, jogou um balde de água fria, né? Aham. Eu vi Satanás cair como um raio do céu. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Vocês não deveriam ficar felizes porque os demônios estão se submetendo a vocês. Vocês deveriam ser felizes ou estar felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então, a maior alegria do ser humano é ter a certeza que o meu nome está escrito no livro da vida. Quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você confessa Ele como teu único e suficiente Salvador, nesse exato momento lá no céu tem um anjo que escreve o teu nome num livro chamado Livro da Vida. E um dia, quando Jesus vier nos buscar, Ele vai consultar se o teu nome está lá. E se o teu nome estiver lá, Ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai, né? Tomar posse do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então, a maior alegria do ser humano, em primeiro lugar, é ter certeza da vida eterna. Em segundo lugar, é ter uma alma próspera. É você aprender a ser feliz, mesmo sabendo que nem sempre na nossa vida tudo vai dar certo. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Jesus não disse que seria tudo mar de rosa. Jesus não disse que seria fácil. Pelo contrário, ele disse, ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. No mundo vocês vão ter aflições, mas não fiquem tristes, né? Eu venci o mundo. E se ele venceu, eu também posso vencer, que ele nos fez mais do que vencedores. Amém? Então, queridos, a maior alegria de um ser humano, a maior vitória, a maior bênção, o maior milagre, a maior prosperidade é ter certeza do teu nome no livro da vida. Segundo, ter uma alma curada, ter as tuas emoções saradas, né? Estar em paz com Deus. E no mais, queridos, tudo que vier é lucro, né? Mas Deus, como eu falei aqui, eu creio que Ele quer fazer mais, né? Ele vai fazer mais. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos aprender a nos contentar com os milagres que nós já alcançamos. E, em especial, a vida eterna, né? E a paz que Deus nos dá. A paz que Jesus nos dá, o mundo não pode nos dar. A paz que nós temos, as pessoas lá fora se matam por ela e não encontram. E nós temos ela gratuitamente, porque Jesus deixou para nós. Amém? Eu quero orar por vocês. E a gente vai estar nesse momento. Vamos ficar todo mundo de pé? Está dando as mãos, né? A gente vai estar orando aqui também pelos milagres, né? Porque, como eu falei, o nosso Deus continua sendo um Deus de milagres e Ele continua operando milagres. E Ele vai operar os nossos milagres. Amém? Não é do nosso jeito, não é no nosso tempo, mas Ele continua fazendo e nós temos que crer. Precisou esperar 38 anos pelo milagre dele. Eu não sei, eu não sou Deus. Como eu falei aqui para vocês, no começo eu sou só amigo do noivo. Sou só um servo, assim como vocês. Então eu não sei qual o dia e a hora que Deus vai fazer o milagre que nós tanto queremos. Mas, no caso daquele homem ali, levou 38 anos. Eu não sei quanto tempo vai levar o meu. Eu não sei quanto tempo vai levar o do Fúvio. Eu não sei quanto tempo vai levar o milagre que o Anderson está buscando em Deus. Eu não sei quanto tempo que vai levar o milagre que a Sabrina, que a Dona Maria Madalena, que a Dona Iná, a Leia, né? A Juliana, o Marco Antônio, a Anne, eu, a Paty. Eu não sei quanto tempo vai levar para realizar o sonho, a promessa, o milagre, a bênção, a vitória que nós estamos sonhando, estamos desejando. Mas, se nós perseverarmos, eu creio que uma hora chega, né? Porque está escrito, pedi e dar-se-vos-á, né? Embora a gente já aprendeu que Deus também tem o direito de responder
um não para a gente, né? Ele tem esse direito. Mas isso não me impede de continuar crendo. Mesmo que eu venha ouvir um dia um não de Deus, né? Porque o não de Deus às vezes existe, às vezes tem coisas que a resposta que Deus vai nos dar é o não, mas ainda assim a palavra de Deus nos orienta a crer até o final. Crer num Deus que é bondoso, que é misericordioso, que é amável, que é cheio de compaixão e que se importa com a gente. O mesmo Jesus que curou aquele paralítico é o mesmo que está vivo e que reina entre nós. E que tem o mesmo coração, a mesma preocupação. Amém? Eu quero orar. Eu vou fazer diferente hoje. Enquanto eu estiver orando, eu quero pedir que você mentalize aí na sua mente, né? Queria que você mentalizasse na sua mente, porque a Bíblia diz no Salmo 139 que a palavra nem chegou à minha boca e Ele tudo sabe. Nosso Deus, Ele sonda os corações, Ele sabe tudo que a gente precisa. Então eu queria que, por 30 segundos aí, você começasse a mentalizar os teus sonhos, promessas que você quer alcançar, milagres que você precisa, favores de Deus que você precisa. Vai mentalizando aí, vai trazendo na tua memória um milagre que você tanto precisa de Deus, um favor, um sobrenatural. Traz na tua memória que no tempo certo, eu vou crer até o final, que no tempo certo, se esses pedidos estiverem em linha com a palavra de Deus, com o coração de Deus, né? Porque é óbvio que ninguém vai aqui orar para ganhar na Mega Sena acumulada, né, meus irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Mas se esses pedidos estiverem de acordo com o coração de Deus, com a palavra de Deus, eu tenho certeza, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Tu que sonda os corações, Tu que conhece, ó Pai, o mais profundo da nossa alma, Tu sabes até aquilo que nós nos esquecemos. Tu sabes até aquilo que nós não... Muitas vezes, quando a gente tira um tempo para oração, tem momentos que parece que dá um branco, a gente nem lembra de orar por algumas coisas que nós deveríamos orar. E o Senhor, até isso o Senhor sabe. O Senhor sabe tudo sobre nós. O Senhor conhece todas as nossas necessidades, todas as nossas fraquezas, todos os nossos pedidos, todas as nossas carências, todas as nossas limitações, todas as nossas virtudes. Tu sabe tudo, Senhor. Tu conheces o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Tu que sonda e conhece os nossos corações, que sabe todas as nossas necessidades, os milagres que precisamos. Oh, Pai, em nome de Jesus, tem compaixão de cada um aqui. Tem compaixão e misericórdia também daqueles que vão ouvir essa palavra através dessa gravação. E alcança essa vida, Pai. Nós não estamos exigindo que o Senhor venha fazer do nosso jeito e nem no nosso tempo. Nós só estamos te pedindo que o Senhor faça, Pai. Não importa a hora, não importa o jeito que o Senhor vai fazer, como o Senhor vai fazer, porque nós sabemos que o Senhor é soberano. Mas nós queremos que o Senhor faça. Como vai ser, o tempo que vai levar, não importa para a gente. O que importa é que o Senhor faça. Mas nós queremos também, Pai, em primeiro lugar, te agradecer, reconhecer a nossa gratidão, porque os nossos nomes aqui já estão escritos no livro da vida. Todos que aqui estão já entregaram a sua vida para Jesus. E por isso nós te pedimos perdão, Pai. Se em algum momento da nossa vida nós murmuramos, nós entristecemos o teu coração, faltou gratidão no nosso coração e reconhecimento pela maior virtude que o ser humano pode alcançar, que é a vida eterna. Perdoa-nos, Pai, se em algum momento murmuramos, se em algum momento reclamamos, se em algum momento duvidamos do teu amor, da tua graça. Perdoa a nossa ingratidão, perdoa a nossa insatisfação. Cura a nossa alma, Pai. Restaura os nossos sentimentos, as nossas emoções. Que cada um aqui possa alcançar essa prosperidade de alma, Senhor. Em primeiro lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ouve as nossas orações, lê os nossos pedidos e socorre. Alcança-nos com o teu amor. É a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu, como teu servo, como teu pastor, levantado por ti, eu abençoo cada um aqui, ó Deus, que o amor de Deus, o Pai, que a graça redentiva de Jesus
Que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um aqui, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.